Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 17. Capítulo 112. Do lado de fora, Aruzami e o Takata olhavam atonitos e surpresos. Aruzami examinou rapidamente o estado físico de Takata, verificando que não havia nenhum ferimento. A maldição que o atormentara por anos estava completamente resolvida, substituída por uma pequena fração do chakra da besta com cauda sob o controle total de Takata. De fato, o Takata sentiu um alívio inédito, com apenas um pouco de fadiga por ter perdido tanto chakra de uma só vez. Tanto o mentor quanto o aluno ficaram radiantes. Será que era mesmo tão simples? Jamais imaginariam que deslacrar e remover a besta com cauda pudesse ser feito num piscar de olhos. Eles então expressaram sua mais profunda gratidão. Aruzami, Lorde Senshi, não tenho palavras para lhe agradecer. Tentamos de tudo para quebrar essa terrível maldição, mas foi tudo em vão. Sem você, talvez ela nunca tivesse sido quebrada. O Takata, Lorde Senshi, o Senhor me deu uma nova vida. A fonte do meu sofrimento desapareceu, então finalmente posso viver como uma pessoa normal, e não mais isolado em uma ilha deserta. Senshi acenou com a mão, dispensando-os casualmente. Não precisa de tanta formalidade. Concluir o trabalho do cliente é meu dever. Então, adotou um tom sério. Mas quanto à besta com cauda, é melhor que ninguém mais saiba o que aconteceu aqui. As coisas podem se complicar. Tanto Aruzami quanto o Takata prometeram. Fique tranquilo, manteremos silêncio. O Takata, em particular, não queria novos problemas nem envolver seu benfeitor. Ele manteria o assunto em segredo e descobriria como se reintegrar à vida cotidiana. Com essa missão concluída, Senshi ponderou se deveria capturar todas as bestas com cauda de uma vez por todas. Elas estavam espalhadas pelo mundo, em locais imprevisíveis e com Jinchuriki. Se todas estivessem escondidas na dimensão Kamui de Karin, qualquer trabalho futuro relacionado a bestas com cauda seria trivial. Mas ele ainda não havia tomado uma decisão definitiva. Enquanto isso, no mercado negro do País do Fogo, Naruto e Sasuke acumulavam missões incansavelmente, trabalhando sem parar. Kakashi, sob ordens do terceiro Hokage, os acompanhava e supervisionava o tempo todo. Apesar de observá-los atentamente por um tempo, Kakashi não encontrou nenhuma evidência de que estivessem em conluio com forças externas. No entanto, certos acontecimentos ao redor deles o deixaram perplexo. Em particular, os dois demonstraram uma resistência inesgotável, além de um crescimento absurdamente rápido. Quando entraram nesse mercado negro pela primeira vez, eles só tinham qualificação para tarefas de nível D. Em poucos dias já estavam realizando tarefas de nível B. Nesse ritmo, será que em breve estariam qualificados para tarefas de nível A? Kakashi, aclamado como gênio em Konoha, ficou surpreso com a rapidez com que Naruto e Sasuke estavam progredindo, muito além do que ele jamais havia visto na idade deles. Em certo momento, Kakashi estava do lado de fora do prédio do Mercado Negro, descansando um pouco, quando Naruto apareceu correndo. Kakashi-sensei, por que você está descansando de novo? Você deveria fazer algumas encomendas também. Ficar só sentado não adianta nada. Essas palavras fizeram Kakashi suspirar por dentro. Cuidar dos dois já era exaustivo o suficiente. Ele mal tinha tempo ou energia para fazer suas próprias missões. E agora Naruto o estava pressionando para trabalhar também. Naruto o provocou uma vez e depois brincou. Enfim, sensei, aposto que vou derrotar o Sasuke desta vez. Já completei todas as missões que tinha para fazer. Ele ainda não voltou, né? Antes que Kakashi pudesse responder, uma voz calma vinda de uma parede lateral disse: Naruto, o que te faz pensar que eu terminaria mais devagar que você? Eles se viraram e encontraram Sasuke encostado com os braços cruzados, provavelmente tendo chegado antes. Mais uma vez, Naruto percebeu que havia perdido. Ele fez beicinho, droga. Se eu tivesse algum estilo relâmpago ou um jutsu espaço-temporal, com certeza te venceria sem chance. Sasuke deu de ombros. Meu Sharingan e estilo relâmpago fazem parte de mim. É natural que eu os use para aumentar a eficiência. Não há nada de errado nisso. Naruto continuou resmungando. Arg, se tivéssemos as mesmas condições, eu teria te superado tantas vezes. Enquanto isso, o olhar de Kakashi se voltou para lembranças. A menção de Naruto a um jutsu espaço-temporal o fez lembrar de seu mestre, o quarto Hokage, que de fato usará a técnica do deus voador do trovão. Se Naruto a herdasse, Sasuke não teria a menor chance. Contudo, Konoha não tinha ninguém capaz de ensiná-lo. Muito menos se Naruto conseguiria dominá-la. Abandonando esse pensamento, Kakashi percebeu que as duas crianças haviam retornado ao mercado negro para conseguir mais tarefas. Ele se levantou, determinado a garantir que não aceitassem nada muito perigoso. Mas ao entrar, percebeu algo alarmante. Naruto e Sasuke não estavam indo para missões de nível B. Em vez disso, estavam caminhando direto para a seção de nível A. Ele exclamou rapidamente: esperem, aquela área é para comissões de nível A. Naruto se virou com um sorriso. Kakashi-sensei, agora estamos prontos para o rank A. O anúncio de Naruto chocou Kakashi como um raio. Sério? Já? A única maneira de eles serem autorizados a lidar com trabalhos de rank aqui seria se o mercado negro os tivesse considerado plenamente capazes, com base no grande número de encomendas anteriores que haviam concluído com notas exemplares. Não havia tempo para processar a informação. Naruto e Sasuke estavam navegando alegremente pela lista de trabalhos de rank A, deixando Kakashi atordoado com perguntas. Ele se deixou cair, perplexo, observando as costas deles. Não conseguia entender como aqueles dois haviam conquistado tanto em tão pouco tempo. Durante esse período não fizeram nada além de cumprir missões. Não dedicaram tempo a treinamento específico nem pediram aulas de ninjutsu. Mesmo assim, seu poder bruto cresceu tão rápido que o mercado negro lhes concedeu privilégios de rank A. Então, simplesmente fazer missão após missão é a maneira mais rápida de ficar mais forte? Isso não pode ser, né? Pode. Ele já não tinha certeza de nada.
Possivelmente tudo o que ele sabia sobre treinamento havia sido posto de cabeça para baixo. Terra da Chuva, Amegakure. Dentro da alta torre de Amegakure, nos aposentos de Nagato. Ainda ligado aos aparelhos de suporte de vida, Nagato não havia acordado quando alguém bateu à porta. Toque, toque, toque. Essas 3 batidas na porta despertaram Nagato de seu sono. Ele abriu os olhos sonolento e viu o rosto incrivelmente belo de Conan se aproximando com um leve sorriso. Caminhando até ele, ela falou com sua habitual gentileza. Nagato, você já deve estar bem descansado, não é? Esses documentos dizem respeito a assuntos cruciais tanto para o desenvolvimento da vila quanto para o crescimento da Akatsuki. Preciso da sua opinião sobre eles. Ele não conseguiu evitar um suspiro interior. Dia após dia, por que tantos problemas? Por que pareciam só aumentar? Ainda ontem à noite, ele não havia tomado decisões finais sobre uma série de questões relativas ao desenvolvimento de Amegakure e da Akatsuki. Afinal, Amegakure era apenas uma vila shinobi de porte médio a pequeno. De onde estavam vindo todos esses problemas? Nagato suspirou e disse. Conan, você é uma das fundadoras da Akatsuki e uma importante administradora de Amegakure. Seja no desenvolvimento da Akatsuki ou da vila, a menos que seja uma daquelas raras questões em que ambos precisamos decidir juntos, você pode cuidar do resto sozinha. Ao ouvir isso, Conan lançou-lhe um olhar um tanto estranho. Nagato intrigado. O que é isso? Falando casualmente, Conan respondeu. Tenho feito isso o tempo todo. Tudo que eu podia decidir por conta própria, eu já resolvi. Puxa vida! Então, os documentos que ele analisou na noite anterior, formulários de inscrição, notas informativas, além de tudo que Conan lhe trouxera agora, eram apenas os restos após a filtragem inicial dela. Se esse fosse o caso, quantas tarefas diárias Amegakure teria que realizar atualmente? Ele não teve tempo de ficar pensando nisso, pois Conan já havia pegado um dos arquivos, pronta para lê-lo em voz alta para que ele decidisse. Um hálito perfumado escapou de seus lábios quando Conan começou. Vários mercenários em nosso mercado negro dizem que querem que revisemos as regras da missão novamente. Ultimamente, Idan e Kakuzu têm feito missões rápidas no mercado negro. Além das comissões de alto valor, alguns trabalhos menores, normalmente não atribuídos a eles, acabam indo para eles de qualquer maneira. Simplesmente porque o empregador percebe que eles são mais eficientes e prefere contratá-los diretamente. Nagato ouviu isso e sentiu sua cabeça latejar. Ele já havia lidado com problemas do mercado negro há muito tempo. Naquela época, era Senshi quem dominava todas as missões. Ele reorganizou o mercado negro para que pelo menos outros mercenários tivessem o que fazer. Agora que Senshi não estava mais por perto para causar problemas, Kakuzu e Idan assumiram o comando e semearam um novo caos. O mercado negro normalmente não lhes atribuiria essas tarefas menores, mas se alguns clientes procurassem especificamente por Kakuzu ou Idan, a situação mudava. Dado que pagavam a mesma taxa, é claro que o cliente preferiria um mercenário super eficiente. Isso ameaçava perturbar a ordem normal do mercado negro. Uma nova reformulação era evidentemente necessária. Após pensar bastante por um tempo, Nagato disse a Conan. Conan, de agora em diante, todas as missões solicitadas em Amegakure devem primeiro ser submetidas ao escritório de missões da vila. Esse escritório se encarregará de distribuí-las. Todas as tarefas de alta dificuldade ainda podem ir para o mercado negro, enquanto as de baixa dificuldade serão atribuídas pela vila ao ninja mais adequado. Qualquer cliente que deseje publicar uma vaga de emprego em Amegakure deve cumprir esta regra. Conan ouviu e o elogiou. Nagato, como esperado. Você bolou um bom plano rapidinho. Aos olhos dela, Nagato estava se tornando cada vez mais um verdadeiro líder tanto de Amegakure quanto da Akatsuki. Não era de se admirar que tantos aldeões o chamassem respeitosamente de Lord Amekage em particular. Claro, uma vila de médio pequeno porte como Amegakure geralmente não nomeava oficialmente um Kage, mas isso demonstrava o quanto muitos o admiravam. Quanto a Nagato, ele não estava nada contente. Se agora conseguia resolver assuntos complexos com tanta rapidez, era graças ao treinamento de Conan. Originalmente, suas únicas tarefas eram reunir ninjas renegados para Akatsuki, acumular riqueza para expandir a organização e então, capturar metodicamente as bestas com cauda para realizar o sonho supremo da Akatsuki, restaurar o mundo ninja. Isso por si só já bastava simples e direto, sem precisar se preocupar com outras bobagens. Agora, como ele mesmo dizia, era só lágrimas, todos os dias. Antes que Nagato pudesse refletir mais sobre o assunto, Conan passou para o segundo arquivo. Muitos moradores estão sugerindo. Ela não conseguiu terminar de ler antes que o rosto de Nagato escurecesse. Evidentemente, alguém de outra aldeia havia chegado ao escritório do líder para negociar. Desta vez, eram oficiais de alto escalão da Terra dos Rios, um país vizinho da Terra da Chuva. Como a Terra dos Rios fazia fronteira com a Terra do Fogo e a Terra do Vento, estava em situação ligeiramente melhor do que a Terra da Chuva. Enquanto Suna e Konoha não entrassem em guerra, poderiam permanecer seguros. No entanto, também careciam de ninjas fortes, então qualquer ninja renegado de nível Jounin poderia causar estragos por lá. E a Terra dos Rios teria dificuldades para lidar com isso. Com o surgimento de ninjas poderosos por toda parte e a proliferação de ninjas renegados, a Terra dos Rios sentiu pressão suficiente para recorrer a Amegakure. Liderada pelo oficial de defesa Kawagakure, a delegação do País dos Rios chegou ao escritório principal de Amegakure. Eles viram tendo caminho Deva, Pen e Shinozuki se apresentou. Honrado líder, eu sou Ogo Shinozuki, oficial de defesa da Terra dos Rios. Viemos discutir um acordo de cooperação a longo prazo. Embora nosso mundo esteja em paz na superfície, muitos ninjas errantes e poderosos vagam por aí. Gostaríamos que a Amegakure enviasse um esquadrão ninja de alto nível para uma missão de longo prazo na Terra dos Rios, para que possam lidar com encrenqueiros que estejam além da nossa capacidade.
Se Senshi estivesse lá para ouvir isso, teria rido. Estacionar seus ninjas em outro país para garantir a segurança deles? Parece que a Megakuri está mesmo se tornando o chefão agora. Claro, a maioria dos ninjas não gostaria do incômodo de uma missão permanente em terras estrangeiras. Mas Senshi poderia simplesmente enviar alguns clones do estilo Madeira. Infelizmente, Senshi não estava presente, e Nagato não pensou em contratá-lo. Ao ouvir o pedido de Shinozuki, Tendo Pen ponderou por um instante e então perguntou: de quantos ninjas você precisa? Qual é o nível aproximado dos inimigos que você teme? Você quer que eles sejam expulsos ou eliminados? Embora Nagato estivesse exausto dia após dia, ele ainda demonstrava um senso de liderança digno de um Kage. Ele só precisava de um momento para fazer as perguntas certas. Ogo Shinozuki, um tanto impressionado com a eficiência de Tendo, respondeu: deixamos o número de shinobi a seu critério, líder. Se você os expulsará ou os exterminará, também é uma escolha sua. Nossa ameaça são inimigos de nível Jounin comparáveis aos de Konoha, então, se alguém tão forte aparecer, precisaremos da ajuda de Amegakuri para subjugá-los. Tendo franziu a testa. Tarefas pontuais ou de curto prazo eram fáceis, bastava enviar um PEN ou um membro da equipe principal. Mas uma base permanente era mais complicada. Ele tinha 2 planos. 1. Ter várias equipes se revezando em turnos na Terra dos Rios. 2. Passe todo o trabalho para Senshi, que pode até lhe agradecer pelo contrato. Assim que pretendia prosseguir, Tendo sentiu outra dor de cabeça. A Anbu de Amegakuri acabará de prender 2 espiões misteriosos, que precisavam ser interrogados pelo caminho Naraka. Enquanto isso, o núcleo principal de Nagato estava ocupado em uma reunião separada com Conan sobre assuntos oficiais, enquanto Tendo lidava com a Terra dos Rios. E agora o caminho Naraka tinha suas próprias exigências. Senshi usava clones no estilo Madeira para realizar várias tarefas simultaneamente. Nagato tinha que depender dos 6 caminhos. De volta à sala de interrogatório da Anbu, o grupo Caminho Naraka, juntamente com a Anbu, cercou 2 homens de meia-idade não identificados. Invocação: Rei do Inferno. Caminho Naraka não perdeu tempo e imediatamente invocou o gigantesco Rei do Inferno em preto e branco, com kanji Rei inscrito em sua testa. Com o julgamento de Caminho Naraka, se um detento mentisse, uma mão língua roxa arrancaria a língua da vítima e a daria de comer aquela boca gigante, puramente para mostrar-lhes o que estava em jogo. Enquanto Tendo e Naraka trabalhavam, o corpo real de Nagato também não descansava. Conan não estava presente pessoalmente desta vez, mas havia deixado para ele uma mesa perto do sistema de suporte de vida e uma pilha alta de documentos. Ela até mesmo reajustou suas hastes de chakra para facilitar o trabalho na mesa. Depois de todo esse treinamento, ele agora conseguia lidar com a enxurrada de documentos de Amegakuri e da Akatsuki com mais agilidade. Conan havia deixado para ele uma montanha de arquivos, e ele finalmente processou todos exceto 2. Ufa! Nagato soltou um leve suspiro. As negociações de Tendo Pen com o País dos Rios estavam quase resolvidas. O interrogatório na Anbu havia terminado. Assim que concluísse esses 2 últimos processos, ele estaria livre e poderia relaxar. Ele os pegou e os manuseou um por um. Cerca de 10 minutos depois, tudo estava pronto. Ele não conseguiu conter a exclamação. Meu Deus! A Megakuri e a Akatsuki estão se expandindo muito rápido. A cada novo dia, uma nova avalanche de assuntos sobre os quais tenho que decidir. Mas pelo menos por enquanto, terminei. Posso descansar. Assim que esse pensamento lhe ocorreu, ele viu Conan aparecer novamente, com sua calma e delicadeza características, carregando mais uma pilha de documentos urgentes. Nagato ficou surpreso. O quê? Já são tantos a mais? Enquanto Conan se preparava para colocá-lo sobre a mesa, Nagato gritou apressadamente. Conan, espere, isso não pode estar certo. Por que agora tanta coisa precisa da minha palavra final todos os dias? Ela não viu nada de errado. Com a vila e a organização crescendo em um ritmo tão acelerado, era perfeitamente natural. Organizando seus pensamentos, ela explicou. Neste momento, a vila e a Akatsuki estão se desenvolvendo tão rapidamente que realmente há muito trabalho a fazer. Eu também estou lidando com bastante coisa por conta própria. Tudo isso é para ajudar a vila e a organização a prosperarem, então, por favor, tenham paciência. Ele estava perdido. Lidar com tanta coisa diariamente não era mais uma questão de esforço pessoal. Olhando para seu corpo franzino, ele suspirou. Conan, trabalhando em tantos assuntos todos os dias, temo que meu corpo não aguente. Em seus olhos brilhantes, o olhar de Conan refletia encorajamento. Nagato, eu acredito em você, você consegue. Ele balançou a cabeça negativamente. Não se trata de força de vontade ou confiança, é simplesmente um fato. Ultimamente minha saúde tem piorado. Preciso reduzir minha carga de trabalho. Seus instintos de sobrevivência eram fortes. O plano final da Akatsuki ainda não havia sido concretizado. Ele não podia, de forma alguma, morrer prematuramente. Mas Conan permanecia confiante. Relaxe, Nagato. Eu já dei uma missão ao Senshi, curar seus problemas de saúde. Acredito que em breve você se recuperará completamente. Isso fez o coração de Nagato doer mais uma vez. Será que eles realmente precisavam que Akatsuki e a Megakuri prosperassem tanto antes mesmo do plano final começar? Após deixar aqueles documentos, Conan olhou novamente para a figura esquelética de Nagato e decidiu enviar uma mensagem para Senshi, perguntando sobre o andamento da missão. Eles passaram a noite sem incidentes. Na manhã seguinte, Conan foi ao mercado negro de Amegakuri para localizar um dos clones de estilo Madeira de Senshi. No caminho, todos os moradores que haviam a cumprimentavam calorosamente. Bom dia, Anjo-sama. Anjo-sama, você está mais radiante a cada dia. Bom dia, Anjo-sama. Essas saudações sinceras receberam um aceno gentil de Conan em resposta. Logo, ela chegou ao mercado negro, onde o clone de madeira de Senshi acabará de aceitar um trabalho e estava prestes a partir. Ao avistá-lo, ela o chamou. Senshi, espere aí. O clone de madeira parou e se virou. Sim? O que é?
Conan aproximou-se e perguntou: contacte o seu corpo principal, por favor. Gostaria de saber como está a correr aquela missão que lhe dei da última vez. A pedido dela, o clone de madeira contatou imediatamente o original. Um instante depois, um vórtice vermelho escuro giratório se abriu e o verdadeiro Senshi emergiu, com Karin saindo também. Ao ver Conan, Senshi deu-lhe imediatamente as informações necessárias. Irmã Conan, não se preocupe, a missão que você me confiou antes, eu a terminei. Conanei, exclamou Karin feliz. Fazia um tempo que ela não via Conan, então se lançou em um grande abraço. Conan estava preocupada que Senshi pudesse falhar, afinal, a missão envolvia o lendário Rinnegan. Mas ouvi-lo dizer que estava tudo resolvido acalmou suas preocupações, dissipando a leve ansiedade em seu belo rosto. Karin se atirou sobre ela e Conan a envolveu num abraço carinhoso. Karin-chan, o que te deixa tão feliz? Os olhos de Karin brilhavam. Ela realmente tinha vivido momentos alegres ultimamente, viajando com Senshi em missões. Mas não sabia explicar. Em parte, estava eufórica porque tinham ganhado muito dinheiro de Orochimaru. Em parte, tinha 2 bestas de cauda de estimação trancadas em sua dimensão Kamui. Os olhos brilhantes de Karin se moveram com malícia. Ela mudou de assunto. Konanei, não deveríamos pedir ao Senshi para se apressar e finalizar essa tarefa? Ele está ansioso para concluí-la. Senshi. Ele não tinha pressa, mas era óbvio que Karin estava mentindo. Na verdade, Nagato ainda poderia viver por muito tempo, etc. A missão não precisava ser apressada. No entanto, a menção de Nagato fez com que Konan se concentrasse novamente. Ela pediu confirmação. Senshi, então você realmente consegue curar os problemas de saúde da Nagato agora? Senshi, com o peito estufado, acenou com a cabeça de forma retumbante. Irmã Conan, acredite em mim. Desde que você me deu essa missão, o problema do líder foi basicamente resolvido. O tom confiante de Senshi tranquilizou Conan instantaneamente. Mas os shinobi que passavam por perto e ouviram a conversa ficaram atônitos. Que problema do líder foi basicamente resolvido? Do que eles estavam falando? Mesmo assim, Senshi e Conan se retiraram sem esclarecer a situação. Liderados por Conan, Senshi e Karin logo chegaram à porta de Nagato. Conan a empurrou e entrou. Nagato ergueu os olhos, viu o rosto elegante de Conan e sentiu uma dor de cabeça. Ele havia trabalhado tanto mentalmente ultimamente que a cada visita de Conan significava mais tarefas. Contudo, após um instante sentiu alívio. Ela não estava sozinha, havia trazido um rapaz e uma moça. Senshi e Karin, ao verem Nagato, arregalaram os olhos. Eles se lembravam de como, antigamente, Conan o empurrava em uma cadeira de rodas para tomar ar fresco. Naquela época, Nagato parecia relativamente normal. Na mente de Senshi, Nagato só ficou tão magro muito tempo depois. Agora, não só Nagato estava esquelético, como também tinha olheiras profundas, sinais óbvios de noites mal dormidas. Após trazer Senshi até aqui, Conan falou com Nagato. Senshi encontrou uma maneira eficaz de resolver seus problemas de saúde. A expressão de Nagato demonstrava profunda dúvida. Ele sabia exatamente o quanto Rinnegan sobrecarregava seu corpo. Nem mesmo Senshi conseguiria resolver isso facilmente, certo? Nagato franziu ligeiramente a testa e perguntou. Senshi, como exatamente você planeja me curar? Senshi retirou o soro do Capitão América modificado do sistema, explicando. Usarei esta poção Super Shinobi para transformá-lo em um Super Shinobi, liberando todo o seu potencial e fortalecendo-o completamente. Dessa forma, seus problemas de saúde serão resolvidos de uma vez por todas. Nagato franziu a testa. Como líder da Akatsuki, ele tinha uma rede de inteligência de primeira linha, mas nunca ouvirá falar de nenhuma poção Super Shinobi. Será que era realmente confiável? Hesitando, Nagato perguntou. Tem certeza de que essa poção funciona da maneira que você afirma? Antes que Senshi pudesse responder, Karin assentiu ansiosamente como um pintinho bicando. Senshi nunca mente. Você pode confiar nele completamente. Divertido, Senshi deu um tapinha na cabeça dela. Ele pensou consigo mesmo que Orochimaru teria feito um trabalho melhor no marketing desse produto. Ele é o verdadeiro gênio das vendas. Mas fazer o quê? Nagato ainda parecia cautelosa, mas então Conan se pronunciou. Nagato não precisa se preocupar. Senshi aceitou a missão. Isso significa que ele vai concluí-la. Ao ouvir isso, Nagato relaxou. Ele tinha muito menos fé nos negócios normais de Senshi, já que aquele homem ou estava aplicando golpes ou prestes a aplicar um golpe em alguém, mas quando se tratava de uma missão, a taxa de sucesso de Senshi era absoluta. Assim, Nagato sentiu esperança. Por causa de Anzo, ele havia perdido o uso das pernas, sendo forçado a usar uma cadeira de rodas. Além disso, havia o preço acumulado do Rinnegan. Se Senshi pudesse realmente restaurá-lo completamente ou até mais, isso seria realmente emocionante. Finalmente Nagato assentiu. Muito bem. Vamos começar. Como aplicamos essa poção Super Shinobi? Senshi se aproximou. Muito simples, basta injetar. Então ele deu uma injeção no esquelético Nagato. Quase instantaneamente Nagato soltou um lamento penetrante. Tá? Uma esfera de chakra envolveu todo o seu corpo, e ele uivou com gritos de dor cada vez mais intensos. Karin e Conan, ao ouvirem o grito, ficaram alarmadas. Conan, em particular, perguntou imediatamente. O que está acontecendo? Parece que ele está sofrendo muito. Senshi pressionou a palma da mão para baixo num gesto tranquilizador. Está tudo bem, irmã Conan, não se preocupe. Nada permanece de pé sem antes ser quebrado. Ele está passando por um renascimento, espere só. Mas, ironicamente, os gritos de Nagato só se intensificaram. Será que ele está fazendo isso de propósito? Pensou. Será que o soro é tão doloroso assim? Conan, já preocupada, ficou ainda mais ansiosa. Felizmente, o sofrimento não durou muito. Em poucos minutos, os gritos de Nagato cessaram, substituídos por uma onda repentina de chakra massivo e formidável. Bum!
Um estrondo ensurdecedor emanou do dispositivo de suporte de vida quando este se estilhaçou. Em meio à fumaça densa, era possível ver um homem ruivo, com seus olhos Rinnegan brilhando em um tom púrpura pálido, emergindo. Senshi reagiu rapidamente, pegando um conjunto de vestes Akatsuki pretas e vermelhas de seu sistema, jogando-as para cima e, em seguida, cobrindo os olhos de Conan e Karin para evitar constrangimento. Percebendo que estava nu, Nagato vestiu rapidamente as vestes. Assim que Senshi soltou a mão dela, Conan e Karin exclamaram em espanto. Porque a diferença entre Nagato agora e Nagato há poucos minutos era gritante. Antes ele era só pele e osso, com as costelas do peito saltando para fora. Agora todo o seu corpo irradiava vitalidade. Parecendo alto e sólido, sem nenhuma daquela aura doentia, ele não se qualificava mais para se juntar a uma dupla emaciada com Itachi Uchiha. Mesmo vestindo o manto, era possível vislumbrar os contornos tênues da poderosa definição muscular em seus ombros e braços. Nagato olhou para Conan, depois para seus novos membros fortes, emocionado demais para expressar em palavras, um sorriso se formando em seus lábios. Senshi não havia exagerado, os ferimentos nas pernas haviam desaparecido, sua magreza havia sido curada. E não se tratava apenas de um retorno à sua antiga forma, ele havia superado em muito seu estado anterior. Ele sentia uma imensa reserva de chakra pulsando com poder. Nunca havia se sentido tão forte. Senshi lançou um olhar satisfeito para Conan. Então, irmã Conan, satisfeita com os resultados da missão? Se sim, pague. Ele disse isso enquanto esfregava as mãos de forma brincalhona. Afinal, a comissão era de 150 milhões de ryu, uma quantia enorme. Ao ver a notável transformação de Nagato, Conan ficou realmente satisfeita. Nagato não era apenas sua companheira mais importante, mas também a líder indispensável, Kaji, em tudo, menos no nome de Amegakure. Ela prontamente pegou um cheque de 150 milhões de ryu e o entregou. É missão cumprida. Cliente, Conan. O objetivo, curar completamente os problemas de saúde de Nagato. Recompensa, 150 milhões de ryu. A classificação, S. Bônus de missão, 150 mil pontos de emprego? Quando a mensagem do sistema soou em sua cabeça, Senshi abriu um sorriso de orelha a orelha. De fato, o dinheiro era bom demais. Melhor ainda, hoje em dia, qualquer trabalho que ele aceitasse parecia pagar centenas de milhões. Ele precisava de muito para aquela academia e para sustentar refugiados, então quanto mais melhor. Após terminar, Senshi se virou para Conan e Nagato, acenando levemente. Muito bem, chefe, irmã Conan, ainda tenho outras tarefas me esperando. Vou indo. Karin também acenou em despedida. Adeus, líder, adeus, Conanei. Nagato assentiu com a cabeça, Conan retribuiu o cumprimento sorrindo, e Senshi desapareceu usando sua técnica espaço-temporal para preguiçosos. Assim que Senshi saiu, Conan olhou para Nagato. Nagato, como você se sente agora? Exalando, Nagato murmurou em admiração. O poder de Senshi é absolutamente inacreditável. Nem sei onde ele conseguiu esse soro super ninja. Seus efeitos superam tudo que ele alegou. Sinto um renascimento completo em todos os aspectos, com todo o meu potencial oculto libertado. Agora posso usar esses olhos perfeitamente sem nenhum fardo. Antes minhas pernas eram aleijadas, viajar para fora da vila ou fazer qualquer coisa fisicamente era extremamente problemático. Tudo isso acabou. Nesse momento, Nagato estava praticamente transbordando confiança, pronto para dizer: venham para cima de mim, eu enfrento 10. Mas essa bravata logo se dissipou quando os belos olhos de Conan brilharam e ela lhe entregou uma pilha enorme de documentos. Nagato, que notícia maravilhosa! Já que a vila está se expandindo tão rápido, e sua carga de trabalho também vai continuar aumentando, pelo menos seu corpo consegue aguentar agora. Sim, pensou Nagato com amargura, mas estou completamente recuperada. Não deveria aceitar missões maiores em vez de continuar com essa papelada? Ele balançou a cabeça negativamente. Conan, neste momento minha força atingiu um nível incrível. Não devo perder tempo com trivialidades. Devo caçar o Uchiha Madara, há muito desaparecido, e avançar com o plano final da Akatsuki. Conan não estava convencido. Nagato, você acha que sua capacidade de lidar com tarefas supera a de Senshi? Não, obviamente que não. Ninguém no mundo ninja conseguia igualar a eficiência de Senshi em missões. Percebendo que não tinha resposta, Nagato permaneceu em silêncio. Conan apenas assentiu com a cabeça e continuou. Exatamente, então todas as missões devem ir para o Senshi. Nosso trabalho é continuar desenvolvendo a Akatsuki e a vila, para que tenhamos cada vez mais verba para continuar dando tarefas ao Senshi. Nagato se sentia impotente. Conan tinha razão, e ele não podia contestar. Fosse ele ou qualquer outro membro principal realizando as missões, ninguém poderia garantir uma taxa de sucesso perfeita. Mas se contratassem Senshi, seria 100%. Então, não lhe restou outra escolha senão obedecer à lógica dela. Seu novo papel? Expandir a organização e a vila, ganhar mais dinheiro e pagar Senshi para realizar as missões. Nesse momento, Nagato teve uma ideia repentina. Eles estavam prestes a fechar um acordo com a Terra dos Rios, talvez por uma taxa anual de 200 milhões de ryu. Os clones de estilo madeira de Senshi resolveriam, no máximo, 3 grandes crises por ano, e se surgissem mais problemas graves, eles não só teriam que pagar a Senshi uma comissão extra, como a Terra dos Rios também deveria a Amegakure uma taxa de colaboração, adicional de 10%. Com a habilidade de Senshi, mesmo 10% era uma ninharia. E mais importante, essa abordagem poderia ser expandida para muitos países menores que não possuem forças ninja robustas. A Amegakure simplesmente enviaria alguns clones de madeira e, em troca, cobraria taxas. Senshi não fazia ideia de quão generoso irmão Nagato estava sendo, conseguindo mais missões para ele e gerando mais receita. Aquele soro do Capitão América definitivamente valeu a pena. Quando Nagato se deixou levar por esses pensamentos, percebeu que Conan ainda estava lá.
Conan, aconteceu alguma coisa? Ela esboçou um sorriso leve e hesitante, mas não retirou um pergaminho com mais arquivos. Em vez disso, disse: encontramos suspeitos durante o interrogatório que prefeririam ter a língua arrancada a falar. Por isso, criei um departamento de interrogatório. Preciso do caminho humano para compor sua equipe. Sua capacidade de ler memórias seria inestimável. Enquanto ele estiver ocioso, deixe-o lá estacionado sem que você o controle ativamente. Nagato soltou outro suspiro. Conan, você tem noção de que eu controlo todos os caminhos nos bastidores? Ela sentiu com a cabeça. Sim, mas no momento, o caminho humano está subutilizado, e a habilidade dele é ideal para a divisão de interrogatório. Quando não houver interrogatório, basta deixá-lo por perto, sem sobrecarregar vocês. Já que a vila e a organização estão crescendo rapidamente, todos os recursos devem ser explorados ao máximo. Vamos todos trabalhar ainda mais, tudo pela Akatsuki. De qualquer forma, nossa equipe é limitada, então todos estão sobrecarregados. Infelizmente, isso inclui você. Vamos superar esses momentos difíceis. Esse crescimento acelerado não vai durar para sempre, certo? Nagato sentiu novamente as pontadas de desespero. Era como se a chuva que caía sobre a Megakuri fossem suas lágrimas de tristeza. Mesmo assim, ele não tinha como se opor a Conan. Ela defendia o bem coletivo e, de fato, tudo beneficiava a organização. Por fim, Nagato disse com resignação. Muito bem, enviarei o caminho humano para se juntar ao seu departamento de interrogatório e auxiliá-lo. Radiante, Conan sorriu de orelha a orelha. Nagato, você precisa se acostumar com tudo isso o mais rápido possível. Quando você estava tão doente, recusei muitos pedidos que nos ajudariam a desenvolver a Megakuri e a Akatsuki. Agora você está melhor, então, da próxima vez que essas oportunidades surgirem, reunirei os documentos e você poderá lidar com eles. Nagato. Ele ficou perplexo. Então, a cada dia que passava, as tarefas para a Megakuri e a Akatsuki aumentavam? Elas sempre foram tão grandes? Será que eles realmente poderiam continuar assim? Quando Conan partiu, Nagato questionou tudo por um instante. A vida de Nagato era realmente difícil. Orochimaru, por outro lado, havia se acomodado bastante. Após absorver uma grande quantidade do chakra de Senshi, sua própria pesquisa sobre aquele chakra de Senshi especial avançou a passos largos. Embora ainda não tivesse desenvolvido um verdadeiro elixir de chakra eterno, ele havia produzido um elixir de chakra eterno, tipo 2 preliminar. Mesmo diluído, representava um progresso real supostamente, poderia até mesmo fazer cabelos grisalhos voltarem a ser pretos. Ele planejava chamar o Murami Tocado para testá-lo, esperando o efeito dramático de antes e depois para atrair o público mais velho. Se isso funcionasse, muitos veteranos indecisos estariam dispostos a gastar dinheiro com suas curas. Só então, Yakushi Kabuto conduziu o Murami Tocado ao laboratório de Orochimaru. Aquele velho Murami Tocado mais uma vez foi enganado. Ao avistá-lo, Orochimaru se levantou, exibindo um sorriso malicioso. Ojizan, que bom que você está aqui. Rápido, venha experimentar o produto mais recente do nosso laboratório. Desta vez, tivemos um grande avanço. Capítulo 113. Para um ninja que atravessou inúmeras tempestades sangrentas, envelhecer lentamente, pouco a pouco, até definhar e morrer, é sem dúvida extremamente doloroso. Após Mitokado Omura assumir o cargo em idade avançada, seu corpo tornou-se cada vez menos útil a cada dia que passava. Além de oferecer alguma capacidade intelectual para a vila, ele achava cada vez mais difícil fazer qualquer outra coisa por ela. O enfraquecimento e a deterioração graduais de seu corpo também afetaram sua vida diária. Embora o velho Onoki de Wagakuri, que está quase com 80 anos, ainda esteja lutando na linha de frente. Mitokado Omura, no entanto, não teve escolha a não ser aceitar sua idade. Seu corpo não consegue mais sustentá-lo em combates prolongados e de alta intensidade. A menos que seja absolutamente necessário, ele não participará mais de brigas. Mas o aparecimento de Orochimaru e os efeitos estimulantes do elixir de chakra eterno que ele forneceu deram a Omura uma nova esperança. Da última vez, após ingerir o elixir de chakra eterno de Orochimaru, o corpo de Omura recuperou uma quantidade notável de vitalidade. Ele se sentia mais enérgico, e tanto sua força muscular quanto sua velocidade de refinamento de chakra haviam melhorado em certa medida. Por causa disso, ele estava cheio de expectativa pelo elixir de chakra eterno que Orochimaru estava desenvolvendo. Dessa vez, ao saber que Orochimaru havia desenvolvido um elixir de chakra eterno, tipo 2, ele não perdeu tempo e veio imediatamente. Com grande expectativa no coração, Mitokado Omura chegou diante de Orochimaru. Orochimaru, você realmente desenvolveu um elixir de chakra eterno mais eficaz tão rapidamente? Orochimaru assentiu com a cabeça e ao mesmo tempo tirou um frasco de elixir, entregando-o a Omura. Omura Ojizan, este é o mais recente elixir tipo 2 que desenvolvi. Experimente e veja como funciona. Graças ao amplo financiamento para a pesquisa fornecido por você e pelos demais, o desenvolvimento do elixir eterno dos chakras tem avançado muito rapidamente. Orochimaru disse isso como uma introdução ao que pretendia dizer em seguida. É claro que Mitokado Omura não fazia ideia de que se Orochimaru fosse aberto, ele ficaria completamente preto, totalmente ardiloso. Nesse momento, a atenção de Omura estava totalmente voltada para o elixir tipo 2 que Orochimaru lhe havia entregado. Ele aceitou o elixir tipo 2 como se fosse um tesouro inestimável, abriu cuidadosamente a tampa e o engoliu de um só gole. O elixir eterno dos chakras tipo 2 tinha um sabor suave, desceu de uma só vez e estava delicioso. Logo após Omura tomar o elixir, ele sentiu um chakra muito vigoroso começar a nutrir seu corpo, reparando ferimentos ocultos. À medida que os efeitos do elixir continuavam, ele sentiu todo o seu corpo ficar muito mais leve. Inicialmente, com a idade, seu corpo estava ficando rígido dia após dia, mas agora ele se sentia mais flexível novamente. Nesse momento, Omura ficou um pouco emocionada. Esse era apenas um resultado preliminar da pesquisa de Orochimaru.
Se Orochimaru aperfeiçoasse completamente o elixir de chakra eterno, eles não seriam capazes de retornar ao seu auge, pelo menos até o fim de suas vidas? Mas a sua feliz surpresa ainda não tinha acabado. Naquele instante, Orochimaru lhe entregou um espelho e disse: Omura Ojizan, veja, enquanto o elixir continua a fazer efeito, seu cabelo branco está gradualmente voltando a ficar preto. Ao ouvir isso, Omura ficou estupefata. Ele pegou o espelho que Orochimaru lhe havia entregado, e ver seu reflexo o deixou completamente atordoado. Uma parte de seus cabelos brancos estava realmente começando a ficar preta na raiz. Se as células danificadas pudessem ser completamente reparadas, sua expectativa de vida poderia ser prolongada? Enquanto Omura ainda estava em choque e sem palavras, Orochimaru sorriu e perguntou: Omura Ojizan, você está satisfeito com o elixir de chakra eterno tipo 2? Omura assentiu vigorosamente. Satisfeita, satisfeita, estou muito satisfeita. Orochimaru, se este elixir for completamente aperfeiçoado, não nos permitirá recuperar grande parte de nossa força máxima e possivelmente até prolongar nossa vida? Ao ouvir Omura dizer isso, Yakushi Kabuto, que estava ao lado de Orochimaru, não pôde deixar de ajustar seus óculos. Em seu íntimo, ele admirava Orochimaru ainda mais, porque Lord Orochimaru já havia lhe dito que eles venderiam esses elixires aos anciãos de Konoha. Não só os anciãos lhes ofereceriam grandes somas de dinheiro, como também seriam gratos por isso. Basta olhar para o conselheiro Omura. Lord Orochimaru nem sequer tinha começado a apresentar o produto, e Omura já tinha começado a responder às suas próprias perguntas. E como era de se esperar, depois que Omura tirou conclusões precipitadas, Orochimaru a seguiu imediatamente. Orochimaru assentiu e disse: de fato, Omura Ojizan, é uma pena que desenvolver o elixir de chakra eterno seja extremamente custoso. Ao longo de toda a minha pesquisa, as restrições de financiamento sempre me impediram de avançar. Se eu tivesse tido financiamento suficiente, o elixir teria sido concluído mais cedo e produzido mais resultados provisórios, e cada vez melhores. Bem, é isso? Conclusão antecipada? Produção contínua de resultados intermediários ainda melhores? Chegou a hora de abrir o talão de cheques. É preciso adicionar muito dinheiro. Sentindo-se muito animada, Omura disse imediatamente a Orochimaru: Orochimaru, eu sempre soube desde jovem que você tinha um grande potencial. Não precisa se preocupar com o financiamento da pesquisa. Eu te ajudo a encontrar uma solução. Que tal o seguinte? Eu te patrocino com mais 100 milhões de ryo para sua pesquisa e também ajudo a divulgar o elixir do chakra eterno para que você consiga ainda mais financiamento. Ao ouvir isso, Orochimaru ficou radiante. Ele entregou a Omura uma caixa com a etiqueta Elixir de Chakra Eterno tipo 2. Omura Ojizan, muito obrigado pela sua ajuda. Tome estes elixires e use-os. Quando acabarem, venha buscar mais comigo. Omura preencheu um cheque de 100 milhões de ryo e entregou-o a Orochimaru. Embora ele apenas tenha sentido sem dizer nada, seu significado era bastante claro. Orochimaru, pegue o dinheiro. Mas fique longe do meu elixir de chakra eterno. Ao ver a figura de Omura desaparecer na distância, Orochimaru sentiu um deleite interior. Agora é muito fácil para ele produzir resultados provisórios porque o chamado elixir tipo 2 era apenas uma versão diluída. Os futuros elixires tipo 3 e tipo 4 teriam apenas um pouco menos de água a cada vez. Esse esquema poderia ser repetido muitas outras vezes. Apesar de Omura ter sido enganado, ele ainda tinha um pouco de sorte a seu favor. Por ora, ele não tinha consciência de que havia sido vítima de um golpe. Em comparação a ele, o Matatabi de duas caudas estava em uma situação muito mais miserável na dimensão Kamui de Karin. Matatabi não só sabia que estava sendo explorada, como sofria continuamente com essa exploração. Dentro da dimensão Kamui, Matatabi estava presente junto com a Saiken de 6 caudas e Karin também estava lá. Nesse momento, Karin estava no espaço proibido da cozinha, praticando meticulosamente suas habilidades culinárias. Ela queria melhorar em segredo e depois impressionar a todos. Num futuro próximo, Samuinei, Mizukage Meiterumi, Konanei, líder Nagato e todos os outros certamente passarão a apreciar sua culinária. De um pequeno canto, Matatabi viu Karin sair da cozinha proibida, carregando um prato com uma comida carbonizada e preta. A visão fez a besta com cauda congelar no lugar. A comida da Karin não tinha a ver com se era gostosa ou ruim. O importante era que era fundamentalmente intragável. Ao ver Matatabi tremendo de medo, Saiken zombou. Matatabi, olha só você agindo como um covarde. Como é que a comida de um mero humano pode te assustar tanto? Não há nada a temer. Só observe, seu irmão Saiken vai devorar tudo de uma vez. Depois, vou pedir mais 10 porções para ela. Matatabi não esperava que Saiken fosse tão ousado. Considerava Saiken, em particular, a mais forte das bestas com cauda por esse motivo. Por um instante, Karin ficou perplexa. Normalmente, tanto ninjas quanto bestas com cauda que experimentavam sua comida, uma porção era suficiente para satisfazê-los. Ela não esperava que Saiken gostasse tanto de sua comida a ponto de querer 10 porções. Ao ver o entusiasmo de Saiken, o rostinho adorável de Karin se iluminou com um sorriso. Ela colocou um prato em frente à versão mini do Saiken e outro prato em frente à versão mini do Matatabi. Então, muito feliz, disse às duas pequenas bestas com cauda: comam depressa. Esta é a minha receita mais recente. Nem o Senshi experimentou ainda. Matatabi tinha plena consciência do potencial destrutivo da culinária de Karin. Se o poder avassalador de Senshi o assustava com a perspectiva da morte, a comida de Karin o aterrorizava com a perspectiva de estar vivo e sofrer. A voz de Matatabi tremeu ao dizer: Karin, eu não estou com fome agora. Veja, minha barriga está toda inchada. Eu vou comer esta tarde, está bem? Karin balançou a cabeça. Não, se esfriar, não vai ficar gostoso. Saiken lançou um olhar desdenhoso para Matatabi, pensando silenciosamente: Matatabi é um fracote.
Só me observe engolir isso. No instante em que esse pensamento lhe passou pela cabeça, Saiken pegou o prato e despejou o conteúdo negro e misterioso na boca. Devorou todo o prato num instante. Ao ver a rapidez com que Saiken devorou sua comida escura, Karen correu alegremente de volta para a cozinha proibida, pronta para preparar uma segunda porção para Saiken. Mas logo depois de Saiken terminar o prato e correr 2 passos, ele desabou abruptamente no chão com espuma na boca, mal respirando, parecendo que ia morrer. Ao presenciar isso, Matatabi ficou aterrorizado. E o que ela temia ainda mais era que Karen já tivesse voltado para a cozinha para pegar sua amada espátulazinha. Matatabi correu para o lado de Saiken, sacudindo-o repetidamente. Sai-chan! Sai-chan! O que foi? Acorde! Isto é um desastre. Ela está fazendo isso de novo. Você tem que se segurar, você não pode morrer aqui, uau! Enquanto Karen torturava as 2 mini-bestas com cauda, Senshi inspecionava o desenvolvimento de Kirigakuri junto com Meiterumi. No centro de missões de Kirigakuri, ele havia deixado para trás vários clones de madeira. Com sua força recentemente aprimorada, seus clones de madeira agora podiam lidar com a maioria das missões. A menos que fosse uma missão de alto nível, como capturar bestas com cauda, não havia necessidade de seu corpo verdadeiro aparecer. Ele basicamente já havia concluído todas as tarefas em Kirigakuri, e permanecer lá por mais tempo não tinha muita utilidade. Enquanto isso, em Amegakuri, jovens ainda mais determinados apareceram, na esperança de se juntarem ao seu grupo de mercenários. Entre a criação de um abrigo para refugiados e uma academia ninja, os resultados finalmente se concretizaram. Pensando nisso, Senshi disse a Meiterumi, irmã Mei, as missões em Kirigakuri estão praticamente concluídas. Estou planejando voltar para Amegakuri. Ao ouvir suas palavras, Meiterumi sentiu um sobressalto de alarme. Quando Senshi ficou em Komogakuri, ele trouxe um enorme benefício para o desenvolvimento da cidade. Agora que ele estava em Kirigakuri, eles estavam recebendo um impulso semelhante. Mas ele havia permanecido muito mais tempo em Komogakuri, permitindo que eles escolhessem uma recompensa ainda maior. Enquanto em Kirigakuri ele realizou algumas tarefas e agora queria ir embora. Meiterumi certamente não gostou disso. Mas ela percebeu que Senshi já havia se decidido. Insistir para que ele ficasse só o irritaria, e provavelmente não adiantaria nada. No entanto, ela tinha um plano B. Em vez de obrigá-lo a ficar, ela disse, Senshi, Kirigakuri espera que a Akatsuki estabeleça uma filial aqui em Kirigakuri. O que Meiterumi disse pegou Senshi completamente de surpresa. Uma proposta para a Akatsuki, uma organização mercenária, abrir uma filial em Kirigakuri? Ele coçou a cabeça. Você está brincando? Meiterumi balançou a cabeça, falando seriamente, de jeito nenhum. Nós realmente queremos que a Akatsuki estabeleça uma filial em Kirigakuri. Ela sabia que Senshi não entenderia de imediato. Superficialmente poderia parecer complicado e na verdade era mesmo. Mas depois que Kirigakuri fez sua lição de casa sobre a Akatsuki, uma organização que começou em Amegakuri, cujo princípio fundamental era um mundo sem guerras e com paz duradoura, ela se tornou muito atraente para uma vila ávida por paz e crescimento. Além disso, com Senshi, um pilar da Akatsuki, tendo laços tão estreitos com Kirigakuri, fazia todo sentido. Com base nas informações mais recentes, Kirigakuri sabia que a Akatsuki não estava apenas falando de paz para inglês ver. A Megakuri estava recebendo abertamente refugiados de todos os lugares, e sua academia ninja estava prosperando, produzindo muitos talentos promissores. Esses talentos eventualmente se juntariam à Akatsuki. Se a Akatsuki estabelecesse uma filial em Kirigakuri, Kirigakuri ganharia um grupo de ninjas de elite cooperando com eles. Além disso, os próprios ninjas e jovens de Kirigakuri poderiam estudar e treinar com os membros da Akatsuki, melhorando rapidamente. Eles poderiam até mesmo se juntar à filial da Akatsuki em Kirigakuri. E se Senshi se tornasse o chefe dessa filial, isso traria a Kirigakuri com mais frequência. Sempre que a filial tivesse problemas, Senshi teria que vir resolvê-los perfeito. Após refletir cuidadosamente sobre tudo isso, Meiterumi disse a Senshi, você trouxe Kirigakuri ao patamar em que se encontra hoje. Muitas crianças da vila te admiram. Se a Akatsuki estabelecesse uma filial aqui, elas se sentiriam inspiradas a treinar ainda mais e a se juntar à Akatsuki. As palavras dela iluminaram a mente de Senshi. Muitas crianças em Kirigakuri o admiravam e queriam se juntar à Akatsuki? Perfeito! Ele verificou rapidamente a interface do seu grupo mercenário e, de fato, viu os nomes de alguns jovens promissores de Kirigakuri. Isso foi o suficiente para fazê-lo sorrir de orelha a orelha por dentro. Então ele se endireitou e respondeu, nesse caso, sim, a Akatsuki deveria abrir uma filial em Kirigakuri. As crianças são o futuro, e devemos apoiá-las de todo o coração. Enquanto isso, ele acrescentou silenciosamente para si mesmo, suspiro, não é que eu queira recrutar mais ninjas, eu só não quero decepcionar essas crianças. Ao ver que Senshi concordou, Meiterumi também ficou encantada. Se Senshi pudesse visitar Kirigakuri com mais frequência, eles poderiam continuar a desfrutar dos benefícios que advinham de sua presença e prosperar ainda mais. Ela sorriu e disse, se for esse o caso, não vamos nos atrasar. Gostaria de ir imediatamente a Amegakuri com você para negociar com os figurões da Akatsuki e de Amegakuri. Senshi assentiu com a cabeça. Claro, irmã Mei. Espere aqui. Deixe-me aceitar uma missão de escolta e trazer Sazori e Karen conosco. Ela queria perguntar por que eles não podiam simplesmente se teletransportar usando seu jutsu espaço-temporal e por que ele insistia em aceitar uma missão de escolta padrão. Mas Senshi não lhe deu a chance de perguntar e, de qualquer forma, havia uma explicação simples, ele adorava realizar missões à moda antiga. Não demorou muito para que uma caravana de mercadores aparecesse nas proximidades. O líder dos mercadores ficou radiante ao saber que quem aceitaria sua encomenda era o próprio Lord Senshi, pessoalmente.
Ser escoltado por Lord Senshi em sua viagem comercial para Megakuri foi uma sorte da qual ele poderia se gabar por toda a vida. Se ele formulasse a história de maneira inteligente, poderia até afirmar: certa vez, ajudei Lord Senshi a concluir uma missão. Afinal, sem ele ter oferecido essa missão, Lord Senshi não teria tido missão alguma, não é mesmo? É claro que a felicidade do mercador não significava nada para Meiterumi, que se viu sentada no último vagão da caravana. Ela havia imaginado viajar rapidamente graças à técnica espaço-temporal de Senshi, mas agora se encontrava sacolejando em uma carroça puxada por cavalos, um tanto sem palavras. Ela não foi a única. Mesmo assim, ela não ficou sem palavras durante toda a viagem. Ela comeu sementes enquanto assistia Karin desafiar Senshi para uma luta. Senshi provocou Karin. Karin, como você conseguiu ficar tão suja cozinhando? Você parece uma nativa de Komogakuri agora. Karin, soluço. Ela choramingou e então começou a balançar seus punhos como moinhos de vento, provocando uma briga com Senshi. A culpa é toda sua. Eu estava no momento crítico da minha culinária quando você de repente me puxou para fora da dimensão Kamui. Quando voltei, a panela tinha explodido. Foi assim que acabei assim. Então a culpa é toda sua. Hahaha. Ao ouvirem isso, Senshi e Meiterumi, assim como Sasori, não conseguiram conter o riso. Karin inflou as bochechas, lançando um olhar fulminante. Senshi, Sasori e Meinei, vocês estavam zombando de mim agora há pouco? Parece que terei que cozinhar algo que todos vocês aprovem, para que finalmente respeitem minha comida. Sasori rapidamente levantou a mão. Karin, você está enganada. Eu sou apenas um fantoche sem expressão. Eu não estava rindo. Ele fez uma anotação mental para modificar seu boneco, Iruko, de forma que ele pudesse controlar se ria alto ou não. Meiterumi abriu a mão. Karin, olha, estou no meio de comer sementes. Não posso rir enquanto estou mastigando. Quanto a Senshi, ele prontamente acrescentou. Karin, você me conhece. Sou um mercenário de primeira linha, bem treinado. Não importa o quão engraçada seja a situação, eu não rio enquanto estou em missão. Ele acrescentou silenciosamente, a menos que eu não consiga evitar. Antes que Karin pudesse insistir no assunto, Meiterumi mudou de tema, tirando um lenço do bolso e acenando para Karin. Karin, venha cá. Deixe-me enxugar um pouco o seu rosto. O rostinho de Karin estava tão sujo de fuligem que era realmente engraçado de se ver. Meiterumi sentiu que precisava limpá-lo rapidamente ou correria o risco de rir de novo. A viagem da caravana transcorreu sem problemas, chegando a Megakuri sem incidentes. Assim que Senshi entregou a missão, ele estava pronto para levar Meiterumi para conhecer Conan. Sasori disse, você vai discutir assuntos de cooperação com Conan e os outros, e eu não preciso estar lá. Vou para o mercado negro fazer uns trabalhos. Ele se perguntou por que todos de repente estavam tão interessados em realizar missões. Não era como se você pudesse simplesmente fazer missões sem parar e se tornar instantaneamente um ninja do nível dos 6 caminhos, certo? Então ele se lembrou de que o núcleo Aztec de Sasori ainda poderia ser aprimorado mais 3 vezes, então fazia sentido. Após a partida de Sasori, Senshi conduziu Meiterumi em direção a Conan. A beleza de Mei atraiu muitos olhares dos shinobi e aldeões de Amegakuri, que cochichavam entre si. Nossa, aquela Kunoichi ao lado do Lord Senshi é deslumbrante. Ela é cliente dele? Ela é tão linda quanto Anjo-sama. Estou apaixonado. Ei, cuidado com as suas maneiras. Não está vendo o chapéu do Mizukage? É o Mizukage de Kerigakuri. Uau! O Mizukage de uma das 5 grandes vilas shinobi realmente veio à nossa Megakuri. Nossa vila está indo longe. Onde você esteve? Nossa aldeia já fez muito sucesso. Cada vez mais pessoas notavam o retorno de Senshi. Por onde passavam, os moradores o recebiam calorosamente. Muitas crianças queriam correr até ele, mas ao perceberem a presença de um convidado ilustre se continham, apenas saltitando para cumprimentá-lo da beira da estrada. Aos poucos, espalhou-se a notícia de que Lord Senshi havia retornado à vila, e logo o lugar inteiro se encheu de entusiasmo. Conan, percebendo a comoção, caminhou calmamente até ele para recebê-lo. Ao ver a elegante Conan, Meiterumi estreitou ligeiramente os olhos pensando, então está é o anjo de Amegakuri. Definitivamente uma rival formidável. Conan, ao ver a deslumbrante Meiterumi, ficou igualmente vigilante. A quinta Mizukage de Kiri, considerada ao mesmo tempo encantadora e formidável. Por que ela está aqui com Senshi? Tentando recrutar alguém da Akatsuki? Mas antes que ela pudesse refletir sobre isso, Senshi se pronunciou alegremente. Irmã Conan, permita-me apresentar vocês duas. Esta é Meiterumi, a quinta Mizukage de Kerigakuri. Então ele disse para Mei, Irmã Mei, está é Conan, uma líder sênior da Akatsuki e uma figura-chave em Amegakuri, nosso anjo aqui em Ami. Para ser breve, ele omitiu o detalhe de que Conan era basicamente a vice-cage interina de Amegakuri. Ele prosseguiu, Kerigakuri espera que a Akatsuki possa estabelecer uma filial lá. A irmã Mei veio aqui especificamente para discutir isso com você. Ela ficou estupefata. Montar uma filial da Akatsuki em uma das 5 grandes vilas shinobi, Kerigakuri? Aquilo parecia loucura demais para ser verdade. Ela disse a eles que não podia decidir sozinha sobre um assunto tão importante e sugeriu que fossem conversar com Nagato, o líder. Em pouco tempo, todos se dirigiram para o escritório de Pen. Em seu quarto particular na torre de Amegakuri, Nagato estava ocupado analisando uma enorme pilha de documentos apapelada dos Amekage. Mesmo com seu corpo restaurado e fortalecido, era uma tarefa avassaladora. Se não fosse por sua saúde muito melhorada, esse trabalho poderia muito bem tê-lo matado por exaustão. Enquanto assinava os documentos, ele franziu a testa sentindo dor.
Conan se aproximava de seu escritório, mas Senshi e o Mizukage também. Ele decidiu canalizar sua atenção através de Tendo, caminho Deva, bem para ver o que estava acontecendo. Assim que chegaram ao escritório de Tendo, Conan explicou a situação. Bem, a Mizukage de Kirigakuri gostaria de formar uma parceria próxima conosco. Ela quer nos convidar para estabelecer uma filial da Akatsuki em Kirigakuri. Nagato, ouvindo através de Tendo, ficou estupefato com as palavras dela. Uma das 5 grandes nações, Kirigakuri na Terra da Água, queria uma filial da Akatsuki? Seria possível? Ele pediu a Tendo que examinasse Senshi, na esperança de obter mais esclarecimentos. Já que o Mizukage estava acompanhado de Senshi, presumivelmente ele já sabia dos fatos. Tendo Pen se virou para Senshi. Senshi, o que está acontecendo? Senshi explicou. Basicamente, o rápido progresso de Amegakuri e os ideais da Akatsuki despertaram o interesse de Kirigakuri. Ambos os lados compartilham pontos em comum. O Mizukage espera aprofundar a cooperação, alcançando uma situação vantajosa para ambos. Ele se conteve e não acrescentou. Eu mesmo consigo 4 ou 5 vitórias com isso, embora certamente tivesse pensado nisso. Após a fala de Senshi, Nagato, por meio de Tendo, decidiu que precisavam de uma discussão formal antes de tomar qualquer decisão. Cooperar com uma das 5 grandes nações era um passo enorme, então teriam que convocar uma reunião. Ele disse a Meiterumi Mizukage, isso é inédito. Precisamos realizar uma reunião para discutir o assunto. Daremos nossa resposta amanhã. Meiterumi assentiu com a cabeça. Muito bem, vou me retirar por agora. Tendo ofereceu educadamente. Podemos providenciar alguém para guiá-lo por Amegakuri. Ela recusou. Não será necessário. Vou dar uma olhada por conta própria. Depois disso, Tendo não insistiu. Assim que a situação passou para reunião e discussão, Senshi estava pronto para escapar. Ele queria encontrar Kakuzu, que junto com Idan, vinha acumulando missões como um louco. Principalmente Kakuzu. Depois de décadas de experiência procurando emprego, ele era uma máquina de concluir missões. Mas quando Senshi estava prestes a sair do escritório de Tendo, Conan o deteve. Senshi, espere. Você precisa participar desta reunião conosco. Ele fez uma pausa e depois sorriu de canto. Vou poder participar de uma reunião de alto nível? Conan assentiu seriamente. Você contribuiu tanto para Megakuri e para Akatsuki que agora é uma figura essencial para ambas. De agora em diante, você participará das principais reuniões de tomada de decisão sobre o desenvolvimento da organização e da vila. Por dentro, Conan suspirou. Muitos membros da Akatsuki estavam em missões, e o Uchiha Madara havia desaparecido. Isso deixava apenas ela e Nagato para lidar com muitas decisões críticas. Mas felizmente Senshi era confiável tanto em estratégia quanto em informações, então deixá-lo participar de reuniões importantes era o passo lógico. Nesse momento Karin se manifestou levantando a mão. Konanei, posso ouvir também. Conan sorriu, estendendo a mão para acariciar a pequena cabeça de Karin. Claro, fique ao lado de Senshi e aprenda. Quando você crescer, poderá ajudar a administrar a Akatsuki e a Megakuri. Karin, ela ficou radiante. Será que ela seria mesmo tão incrível quando crescesse? Incrível! E assim, Tendo Pen, Conan e Senshi começaram sua reunião. Karin, embora quisesse se agarrar às costas de Senshi, percebeu que era uma ocasião séria e optou por sentar-se em silêncio ao lado dele. Por meio de Tendo, Nagato iniciou a discussão. Não podemos trabalhar com Kirigakuri. Muito menos podemos abrir uma filial lá. O objetivo final da Akatsuki é fazer o mundo sentir dor, entender a dor, aceitar a dor e experimentar a dor. Somente suportando os extremos do sofrimento as pessoas podem compreender o valor da paz, para que vivam em paz eterna no novo mundo que criaremos. Enquanto Tendo falava, ele ergueu os 2 braços com entusiasmo, como se estivesse pronto para subir aos céus e começar a perguntar às pessoas quantos lances de escada um único saco de arroz conseguiria subir. Conan e Nagato já haviam debatido o propósito final da organização. Conan acreditava em retornar aos seus ideais originais, enquanto Nagato achava que deveriam se ater ao plano atual. Agora Nagato, por meio de Tendo, disse, fazer aliança com Kirigakuri não se encaixa nos objetivos atuais da Akatsuki. Conan ficou em silêncio por um momento, depois respondeu calmamente, é verdade. Uma filial em Kirigakuri não se alinha com nossa posição atual. Ainda assim, cooperar com Kirigakuri e, por extensão, com o País da Água, uma das 5 grandes nações, nos forneceria vastos recursos e benefícios populacionais. Rejeitá-lo seria uma pena. Assim que ela disse isso, Nagato retrucou por meio de Tendo. Conan, você está enganada. Estabelecer uma filial da Akatsuki em Kirigakuri é absolutamente impossível. Se os ninjas de Kirigakuri se juntarem à Akatsuki agora, quando implementarmos nosso plano final, acabaremos lutando contra eles ninja contra ninja, uma guerra civil dentro da Akatsuki. Esta proposta é fundamentalmente falha. Eu a rejeito. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 114. Após Nagato expressar sua opinião, Senshi ficou um tanto ansioso. Ele pensara que tudo correria bem, que bastava uma rápida aparição no escritório do líder. Afinal, cooperar com Kirigakuri oferecia enormes benefícios. Quem diria que esses dois cage bem? Na verdade, o líder seria tão teimoso. Com tantas vantagens à sua frente, ele ainda estava ocupado ponderando quantos lances de escada um único saco de arroz poderia subir. Parecia que ele estava a um passo de fazer alguma afirmação ousada e arrogante. Antes que Tendo Pen e Conan pudessem continuar, Senshi interrompeu. Ei, por que cooperar com Kirigakuri de repente está errado? Deixe-me dizer uma coisa, cooperar com Kirigakuri é absolutamente correto. O objetivo final da Akatsuki não é fazer o mundo experimentar a dor, entender a dor, aceitar a dor, sentir o gosto da dor, para que depois de reconstruí-lo, as pessoas valorizem a paz e a estabilidade que foram tão difíceis de alcançar? Não é isso mesmo? Nagato assentiu levemente. Isso mesmo. E é exatamente por isso que não podemos trabalhar com Kirigakuri. Senshi balançou a cabeça. O que há de correto nisso?
Essa linha de raciocínio está definitivamente errada. Por que os ninjas de Kirigakuri em uma filial da Akatsuki não podem nos ajudar a alcançar o objetivo final da Akatsuki antes mesmo que essa filial seja estabelecida? Existe algo mais doloroso para os ninjas de Kirigakuri do que ver a geração mais jovem em quem depositaram suas esperanças crescer, apenas para que esses mesmos jovens lhes inflijam sofrimento. Nosso plano deve ser que qualquer ninja que se junte à Akatsuki trabalhe conosco para completar a missão da Akatsuki. Contanto que possamos alcançar isso, qualquer um pode se juntar à Akatsuki, e a Akatsuki pode estabelecer uma filial em qualquer lugar. Quando as pessoas diziam se você abrisse Orochimaru, ele seria preto por dentro, agora elas não conseguiam deixar de se perguntar, se você abrisse Senshi, ele também seria preto por completo? Usar os recursos de Kirigakuri para treinar os próprios ninjas de Kirigakuri, apenas para que esses ninjas se voltassem contra a própria vila e a ferissem. Isso não era apenas sentir dor, era o suficiente para fazer até a mãe de Pen gritar de agonia. Por um instante Nagato ficou atordoado. Deveria simplesmente deixar Senshi se tornar o líder da Akatsuki? Em termos de infligir dor ao mundo, Senshi era claramente mais previdente e profissional do que ele. Talvez ninguém no mundo ninja entendesse a dor melhor do que Senshi. Só de imaginar o cenário descrito por Senshi, o coração de Nagato já doía. Após uma breve pausa, Konan assentiu e disse, concordo com Senshi. Se prosseguirmos desta forma, a cooperação da Akatsuki com Kirigakuri não só será extremamente benéfica para o desenvolvimento de ambos os lados, como também não entrará em conflito algum com o objetivo final da Akatsuki. Quando ela terminou, Konan se virou para Tendo Pen e perguntou, Pen, o que você acha? Tendo Pen teve que admitir que Senshi entendia de dor ainda melhor do que ele. Mesmo assim, sentia que havia algo estranho em toda a situação. Para ser preciso, tanto Kirigakuri quanto a Akatsuki pareciam estar seguindo rumos estranhos ultimamente. Ele não conseguia precisar o motivo, mas tinha a sensação de que ambas estavam sendo sutilmente desviadas do caminho, embora não completamente. Independentemente disso, a Megakuri de fato se tornará um ambiente ainda mais adequado para a Akatsuki operar, e a Akatsuki estava agora mais forte do que nunca, impulsionando seus planos para alcançar seu objetivo final. Senshi percebeu o silêncio de Tendo Pen e presumiu que Nagato, a verdadeira mente por trás da Tendo, se opunha a essa abordagem ou tinha outras preocupações. Então decidiu insistir no assunto. De qualquer forma, pretendia fechar o negócio hoje. Uma empreitada tão importante era demais para deixar escapar, poderia lhe render várias vitórias de uma só vez. Senshi olhou para Tendo Pen e Konan. Na verdade, não precisamos depender do financiamento de Kirigakuri para treinar os ninjas de Kirigakuri e depois fazer lavagem cerebral neles para que se voltem contra Kirigakuri. Sejamos claros, aqueles que causaram grande dano à Akatsuki original foram Anzo da Salamandra e Konoha. Anzo já está morto. Então, assim que treinarmos ninjas na filial, poderemos direcioná-los para Konoha, certo? Ao ouvir isso, Karin imediatamente pensou em seus dois subordinados em Konoha, Naruto e Sasuke. Será que Senshi realmente achou certo armar essa situação para Konoha? Ela aproximou-se de Senshi na ponta dos pés, colocou uma de suas pequenas mãos sobre a roupa dele, cobriu a boca e sussurrou em seu ouvido. Senshi, Naruto e Sasuke são ambos membros do seu grupo mercenário. Eles são seus alunos e são de Konoha. Não é meio errado fazer isso com Konoha? Senshi balançou a cabeça. Em sua opinião, as palavras de Karin não tinham atingido o objetivo. Como ele estava prejudicando Konoha? Se ele não tivesse proposto esse plano, Konoha teria evitado carregar aquele saco de arroz. Se ele não o tivesse proposto, Konoha teria escapado de um Mega Shinra Tensei? Basicamente, isso foi uma homenagem ao material original. Ele estava apenas usando um método diferente para Konoha experimentar a dor. Na verdade, Konoha deveria agradecê-lo. Afinal, preferiria ser atacada por hordas de ninjas da Akatsuki ou ser arrasada por um Shinra Tensei gigantesco? Se tivessem 100 chances, escolheriam a primeira opção. Caso contrário, se Nagato liberasse aquele Shinra Tensei superpoderoso sem ressuscitar ninguém, Konoha estaria perdida para sempre. Nagato controlando Tendo Pen, e Konan ficaram comovidos com a segunda ideia de Senshi. Era de fato uma proposta muito tentadora. Originalmente, a primeira versão da Akatsuki era um grupo de indivíduos idealistas em busca da paz e com o objetivo de reformar o mundo, mas eles eram muito jovens e acabaram traídos por Anzo, a Salamandra e Danzou, de Konoha. Um dos fundadores da Akatsuki, Yaiko, foi morto por Danzou e seu grupo, juntamente com outros membros da primeira geração, como Daibutsu. Além disso, os pais de Konan e Nagato também morreram pelas mãos de ninjas de Konoha. Pensando em tudo isso, Nagato controlou Tendo Pen para que ele assentisse gravemente e dissesse, você tem razão. Akatsuki e a Megakuri acabaram assim inteiramente por culpa de Konoha. Que carreguem essa dor. Konan também assentiu em concordância. Vendo que ambos concordavam, Senshi esboçou um sorriso satisfeito. Muito bem, então está decidido. Vou compartilhar essa boa notícia com Mizukage-sama agora mesmo. Com isso, antes que Nagato e Konan pudessem dizer qualquer coisa, Senshi ativou o teletransporte espaço-temporal de Karma, levando Karin consigo e desaparecendo do escritório do líder num instante. Depois que eles se foram, Tendo Pen ficou parado ali confuso. Espere aí, o que significa está decidido. Não estávamos discutindo agora mesmo como Konoha deveria lidar com esse Pen. Como isso foi finalizado tão rápido? Quanto à questão de cooperar ou não com Kirigakuri, Nagato sentiu que havia mais a considerar. Kirigakuri era a terra da água, uma das 5 grandes nações. Colaborar com uma vila assim exigia um estudo cuidadoso de uma série de questões. No entanto, Senshi já havia fugido com Karin, não deixando espaço para objeções. Ao ver o olhar perplexo de Tendo Pen, Konan facilmente imaginou a expressão frustrada de Nagato em seu corpo real. Por dentro, ela achava tudo aquilo um tanto surreal.
De todos os membros da Akatsuki, Senshi era, ao mesmo tempo, o mais fácil e o mais difícil de lidar para Nagato. Mais fácil porque Senshi conseguia completar absolutamente qualquer tarefa que lhe fosse dada, com 100% de sucesso garantido. Mais difícil porque ele podia tomar decisões impulsivas sobre assuntos de grande importância, como forjar laços com Kirigakuri, sem qualquer cautela. Embora ela e Nagato geralmente apoiassem a cooperação com Kirigakuri, não deveriam ao menos definir os detalhes de uma questão tão importante? A intuição de Conan estava correta. Na câmara onde antes ficavam os equipamentos de suporte de vida de Nagato, ele de fato se sentia perturbado. Achava que Senshi estava sendo imprudente, mas agora que a situação havia chegado a esse ponto, não adiantava pensar demais. E mesmo que Senshi fosse um pouco impulsivo, Conan ainda era uma parceira muito confiável. Logo após Senshi partir, Conan confortou Nagato casualmente. Nagato não precisa se preocupar tanto. Com a força atual da Akatsuki e de Amegakuri, não importa o que aconteça, podemos lidar com isso. Além disso, de qualquer perspectiva, trabalhar com Kirigakuri traz mais benefícios do que desvantagens. Se algum problema surgir mais tarde, podemos sempre parar. Experimentar um período de cooperação com Kirigakuri não é nada demais. Após Conan terminar de falar, Nagato suspirou, controlou Tendu-pen e assentiu. Realmente não temos escolha. Silenciosamente ele acrescentou em seu coração, Conan é realmente a melhor. Ela não só estava sempre ao seu lado, enfrentando juntos qualquer dificuldade, como também, sempre que Senshi lhe causava problemas, fazia o possível para tranquilizá-lo, para que ele não se preocupasse demais. Mas como não era bom em expressar emoções, de qualquer forma não diria palavras tão elogiosas para Conan. Nagato refletiu brevemente sobre o assunto e decidiu continuar revisando a pilha de documentos referentes ao desenvolvimento da vila e aos planos mais amplos da Akatsuki. De repente percebeu que após a reunião, Conan não havia saído do escritório de Tendu-pen. Então, ele controlou Tendu-pen para falar com ela. Conan, há mais alguma coisa? Questionada por Pen, o rosto delicado e belo de Conan revelou certo constrangimento, como se houvesse algo que ela quisesse dizer, mas achasse difícil. Ao vê-la assim, Nagato sentiu uma pontada de ansiedade. Rapaz, isso pode ser algo sério. Conan, que tal você fingir que eu não perguntei? Assim que o pensamento lhe ocorreu, Conan disse gentilmente, Nagato, à medida que a vila e Akatsuki crescem a um ritmo cada vez mais acelerado, temos visto frequentes incidentes de agitação por toda a vila. Para garantir que possamos nos desenvolver de forma pacífica e estável, criei a Força Policial de Amegakuri. Seria possível me conceder também o Caminho Preta, para que ele possa me auxiliar na administração do departamento? Ao terminar de falar, seus olhos brilhantes e encantadores cintilaram, cheios de expectativa, fixos em Tendu-pen. É claro que Nagato, olhando através de Tendo, podia ver sua expressão irresistivelmente cativante. Mesmo assim, ele queria dizer, Conan, isso não vai funcionar. Essa técnica não me afetará. Só me restam 3 caminhos, Azura, Animal e Preta. Como eu poderia simplesmente entregar o Caminho Preta para você? Ainda? Cerca de 12 minutos depois, Conan apareceu alegremente em frente ao novo prédio da polícia de Amegakuri, com um homem alto vestindo o manto da Akatsuki logo atrás dela, o Pen Caminho Preta. Sua habilidade era absorver o chakra dos outros. Normalmente não importava o quão cruel fosse o oponente, o Caminho Preta conseguia subjugá-lo sem matá-lo. Ele era perfeito para o trabalho policial. Quanto ao motivo da existência do Caminho Preta, bem, se um jovem líder enfrenta o tipo de desafio que Conan representava, quantos realmente conseguiriam passar por tal teste ilesos? Enquanto Conan alegremente seguia pelo Caminho Preta para se registrar na polícia, Nagato, lá no alto da torre Amegakuri, questionava sua própria vida. Ele olhou pela janela murmurando, será que está tudo bem mesmo? Não consigo me livrar da sensação de que algo está errado. Enquanto falava, ele lançou um olhar para o Caminho Azura e o Caminho Animal próximos, sentindo-se ainda mais desolado. Senshi usava clones do estilo madeira para realizar várias tarefas simultaneamente. Nagato, por outro lado, controlava 7 pains ao mesmo tempo, quase fazendo 7 trabalhos sozinho. O tempo livre que tinha para contemplação profunda parecia estar diminuindo a cada minuto. Entre as responsabilidades que ele detinha estavam, chefe do departamento de interrogatório de Amegakuri, chefe da Ambu, chefe da força policial, chefe do gabinete do líder, líder da Akatsuki, Kaji de Amegakuri, todos títulos pertencentes a Uzumaki Nagato. Suspirando diante da ironia, ele voltou a se concentrar na pilha gigantesca de documentos sobre sua mesa. O frenético bater da caneta no papel provavelmente continuaria a noite adentro, fazendo-o querer chorar de tanto fazer hora extra. Com a Amegakuri agora aberta a forasteiros de todo o país, o fluxo de shinobi visitantes era enorme. Nem mesmo sua técnica Tigre da Chuva à vontade conseguia resolver todos os problemas de segurança pública. Portanto, era definitivamente necessário criar uma força policial. A essa altura, eles já haviam estabelecido a maioria dos departamentos essenciais para a vila, esperava-se que o Caminho Azura e o Caminho Animal permanecessem seguros. Se algo urgente acontecesse e ele não pudesse partir, pelo menos poderia se livrar daqueles 2. Mesmo assim, uma sensação de inquietação persistia em seu coração, como se um grande problema estivesse no horizonte. Entretanto, Senshi já havia levado Karin para procurar Mei Terumi. Depois de perguntar por aí, descobriu que Mei estava hospedada em uma pousada com águas termais. Infelizmente, ele chegou na hora em que Mei estava relaxando nas águas termais, então não conseguiu encontrá-la. Mas não importava, era exatamente nessas situações que ter um assistente fazia toda a diferença. Senshi deu um tapinha na cabeça de Karin. Karin, vá dizer à irmã Mei que o líder concordou em cooperar com Kirigakuri. Karin assentiu com a cabeça e dirigiu-se ao banho feminino para encontrar Mei. Mas antes de sair, Senshi acrescentou, Karin, se quiseres relaxar na fonte termal, podes ficar com a irmã Mei.
Dessa vez, Karin balançou a cabeça com firmeza, como um pequeno chocalho. Mei era muito gentil, e Karin gostava de passar tempo com ela, mas estar perto de Senshi era ainda mais divertido e emocionante. A menos que houvesse algo que o impedisse de levá-la junto, ela sempre preferia ficar ao seu lado. Afinal, ela era sua assistente mais competente. Karin logo chegou à piscina termal e encontrou Mei. Vapor branco subia em espirais por toda parte, flutuando para cima. Mei Terumi estava encostada na borda da piscina, seu rosto deslumbrante sereno e relaxado. Acima da água, seus ombros lisos e brancos como a neve e a graciosa clavícula estavam totalmente à mostra. Se Jiraiya estivesse ali, seu jardim dos amassos provavelmente teria material para vários capítulos a mais. Ao ver Mei, Karin correu alegremente até ela e disse, Mei, tenho boas notícias para você. Ao ouvir as palavras de Karin, o coração de Mei deu um pequeno salto. Um sorriso levemente forçado surgiu em seu belo rosto. Karin, você inventou algum prato delicioso novo? Eu adoraria experimentar, mas agora não é muito conveniente. Estou bem cansada e quero tomar um bom banho para relaxar. Se você preparou algo saboroso, talvez possa compartilhar com o anjo de Amegakure. Assim que terminou, Mei percebeu quão astuta havia sido. Ela acabará de escapar de uma potencial crise, ser forçada a comer a culinária sombria de Karin, e ainda direcionar a ameaça dessa culinária para o anjo de Amegakure. Ela observara que o vínculo entre anjo e Senshi era tão forte, talvez até mais forte que o dela. Uma mulher tão perigosa obviamente precisava ser punida pela comida de Karin. Inicialmente, Karin planejava apenas entregar uma mensagem rápida e ir embora, já que Senshi ainda estava esperando do lado de fora. Mas como Mei havia mencionado que queria provar sua comida, Karin se sentiu na obrigação de agradá-la. E para ser justa, ela não podia favorecer uma em detrimento da outra. Ela também tinha que preparar um prato especial para Conan. Então Karin deu uma risadinha. Mei, não estou aqui para falar de culinária. Senshi me pediu para avisar que nosso líder concordou oficialmente com a parceria entre Amegakure e Kirigakure. Mas é claro, se você realmente quiser experimentar minha comida, terei o maior prazer em preparar um prato especial hoje à noite para você e para Konanei. O Senshi ainda está me esperando lá fora, então vou indo. Tchau, Mei. Após acenar, Karin se despediu. Ao ver a menina se afastar saltitando, Mei foi tomada por um sentimento de arrependimento. Que tola eu fui! Por que eu tive que mencionar a comida dela, afinal? Do lado de fora da fonte termal, Karin voltou correndo para perto de Senshi, que ao notar seu rosto radiante, perguntou curioso. Karin, por que você está tão feliz só por entregar uma mensagem? Karin relatou fielmente todo o incidente em detalhes concisos. Hahaha. Depois de ouvir o relato dela, Senshi não conseguiu conter o riso. Mei tinha dado um tiro no próprio pé com essa. Depois disso, ele usou seu mantra com a intenção de levar Karin consigo para localizar Kakuzu. Ele queria encontrar Kakuzu antes, mas fora chamado para a reunião de Conan. Agora que tudo estava resolvido, ele finalmente poderia recompensar seu melhor oficial mercenário. Mas ao examinar o ambiente com seu mantra, ele se assustou. E não foi porque ele notou Mei Terumi na fonte termal, mas sim porque viu que Kakuzu, Idan e Sasori estavam todos no mesmo lugar, acompanhados por Deidara e Fu, o Jinchuriki das 7 caudas de Takigakure. Uma reunião bastante animada. Isso surpreendeu completamente. Ele não fazia ideia do porquê de Sasori estar misturado com os outros. Para explicar isso, precisamos voltar algumas horas. Após retornar a Amegakure, Sasori dirigiu-se ao mercado negro. Na esperança de juntar dinheiro suficiente para aprimorar seu núcleo de rejuvenescimento Aztec, ele aceitou uma recompensa de 30 milhões de ryu. O alvo era um ninja chamado Shenshi, que também aceitava trabalhos em diversos mercados negros, mas era extremamente implacável. Após matar um alvo, ele geralmente exterminava toda a família para evitar vingança. Como não deixava sobreviventes, ninguém havia conseguido retaliar, até agora. Por fim, ele falhou em eliminar um sobrevivente durante uma missão, e esse sobrevivente acabou se tornando um rico comerciante. Esse comerciante ofereceu uma recompensa de 30 milhões de ryu pela cabeça de Shenshi no mercado negro de Amegakure, tornando sua fuga impossível. Afinal, se nenhum outro ninja conseguisse lidar com a situação, o lendário Senshi acabaria vindo atrás dele. Mas em vez disso, Kakuzu, Idan e Sasori aceitaram o desafio primeiro. Seguindo suas pistas, Sasori chegou ao local e testemunhou uma cena surpreendente. 3 pessoas que ele conhecia estavam lá. À esquerda, Idan empunhava uma enorme foice, pronto para matar a menor provocação. Do outro lado, estava Kakuzu com olhos verdes. Diferentemente do solitário Idan, Kakuzu tinha 2 companheiros, Deidara, seu parceiro, e uma garota que Sasori não reconheceu. A Jinchuriki das 7 caudas de Takigakure, Fu, que era fervorosa apoiadora e pequena assistente de Kakuzu. Nesse instante, Idan lançou um olhar gélido para Kakuzu. Kakuzu, eu o vi primeiro. Você está tentando roubar meu emprego? Ele se referia ao Shenshi. Quando Shenshi viu Idan pela primeira vez, quase desmaiou de medo, mas ver Idan e Kakuzu discutindo lhe deu esperança. Ele sabia que tanto Idan quanto Kakuzu tinham recompensas por suas cabeças em mercados negros em outros lugares. Agora, tudo o que ele queria era que eles lutassem até a morte, permitindo-lhe colher os benefícios se eles se destruíssem mutuamente ou, pelo menos, se ambos tivessem um fim trágico. Idan e Kakuzu não o decepcionaram. A discussão entre eles rapidamente se intensificou. Kakuzu lançou um olhar furioso. Idan, estou te avisando. Fique longe do meu alvo. Ele vale 30 milhões.
Mesmo que você o tenha visto primeiro, eu aceitei a missão primeiro. Você não percebeu que tenho concluído todas as missões que aceito ultimamente? Isso significa que no momento em que aceitei, o trabalho já estava praticamente feito. Você é quem está tentando tomar o meu lugar. Após Kakuzu terminar, seu pequeno assistente Fu se manifestou para apoiá-lo. Lord Idan, com base nos registros de aceitação de missões, Lord Kakuzu de fato aceitou a recompensa primeiro. Logicamente, depois que ele a reivindicou, você não deveria tê-la aceitado novamente. Caso contrário, se você estivesse em uma missão e Lord Kakuzu aparecesse para reivindicar seu alvo, você perderia muito tempo. Ao ouvir isso, Idan bufou. Pirralho, ninguém te perguntou nada. Se você ou o Kakuzu ousarem me impedir de completar minha missão, eu mato vocês dois. Deidara achou tudo aquilo muito divertido, sem fazer qualquer movimento para intervir. Apenas cruzou os braços e observou. As palavras de Idan enfureceram Kakuzu. Idan, disse Kakuzu sombriamente, acho que já te avisei. Cuidado com o tom que você usa com meu assistente. Você está mesmo me provocando para que eu te mate? Idan zombou. Tique, não se ache tanto. Eu tenho o corpo imortal do Lord Jashin. O que você poderia fazer para me matar? Então ele se virou para Deidara. Deidara, que tal isso? Você se torna meu assistente. Vendo que Lord Jashin tinha um assistente e Kakuzu também, Iban queria um para si. Ele havia procurado no assentamento do clã Uzumaki e encontrado algumas crianças promissoras, mas eram muito jovens para serem seus ajudantes. Deidara era pelo menos um pouco viável. Deidara. As palavras de Idan primeiro assustaram Deidara, depois o enfureceram. Claro, ele era jovem, mas não era uma criança qualquer para ser subestimada. Furioso, ele bateu as mãos, invocando um pássaro de argila gigante maior que Idan. Ele planejava explodir Idan em pedacinhos. A pálpebra de Kakuzu treme ao ver aquele enorme pássaro de argila. Deidara, o que você está fazendo? Guarde isso. Quanto maiores as bombas de argila de Deidara, mais poderosas elas eram. Uma daquele tamanho certamente vaporizaria o alvo se explodisse. Eles precisavam do cadáver de Shenshi, ou pelo menos de sua cabeça para entregar ao cliente, que o queria como parte de um memorial para a família que o Shenshi havia assassinado. Mas Idan não parecia preocupado. Tique, aquela coisa não vai me fazer nada. Ao ouvir isso, Deidara explodiu de raiva. Ele sacou 2 punhados de aranhas de argila, pronto para arremessá-las em Idan. Seu desgraçado, não subestime minha arte. Ao longe, o Shenshi viu Deidara se envolvendo na briga e ficou tão feliz que quase chorou. Deidara também tinha uma recompensa no mercado negro. Se os 3 lutassem e acabassem gravemente feridos, deixando-o com lucro. Ele nem conseguia imaginar quanto dinheiro poderia ganhar e como gastaria. Mas Sasori o impediu de refletir mais sobre esse enigma. Vendo Kakuzu e Idan discutindo, Sasori aproximou-se silenciosamente de Shenshi. O homem estava totalmente concentrado em Kakuzu, Idan e Deidara. Ele não percebeu a raposa astuta se aproximando sorrateiramente. Enquanto Shenshi se preocupava com a possibilidade de ter dinheiro demais para gastar, Sasori, que o havia mirado com o braço mecânico alimentado por seu núcleo de rejuvenescimento Aztec, entrou em ação. No instante seguinte, raio da morte liberado. Um feixe de luz passando do azul para o vermelho, disparou da palma daquele braço mecânico com uma velocidade cegante, cortando o pescoço de Shenshi ao meio antes mesmo que ele percebesse o que estava acontecendo. Jin, plop. Com um único raio da morte, Sasori matou instantaneamente o ninja que tinha uma recompensa de 30 milhões de ryu por sua cabeça. Radiante, pensou ele, entusiasmado. O núcleo de rejuvenescimento Aztec é incrível, aprimorando todos os aspectos do meu controle de marionetes e aumentando enormemente meu poder de combate. Antes, para lidar com alguém desse nível, eu precisaria usar muitas marionetes, talvez perdendo algumas. Mas desta vez, atacando de surpresa, acabei com ele em um só golpe. Agora também posso obter materiais de alta qualidade com mais facilidade. Ainda eufórico, ele usou o rabo de seu boneco Iruko para pegar a cabeça de Shenshi e guardá-la dentro do corpo principal do boneco. Clac! Um compartimento nas costas de Iruko se abriu, e Sasori colocou a cabeça decepada lá dentro. A comoção naturalmente chamou a atenção do grupo de Kakuzu, mas Sasori ignorou suas reações por enquanto e primeiro respondeu a algo que Deidara havia dito antes. Deidara, eu já te disse muitas vezes, essas suas coisas efêmeras não podem ser chamadas de arte. Só algo que dura para sempre pode ser considerado verdadeira arte. Todos se viraram para encará-lo, atônitos. Nenhum deles havia notado a chegada de Sasori, muito menos que ele mataria o Shenshi de forma tão furtiva. Todos ficaram chocados com a existência de um espião como aquele, uma raposa astuta, que havia capturado o alvo da recompensa enquanto eles ainda discutiam. Tanto Kakuzu quanto Idan ficaram furiosos. Kakuzu rosnou. Sasori, o que você pensa que está fazendo? Está me provocando? Ousa matar meu alvo? Você deve ter um desejo de morte. Idan estava igualmente furioso. Sasori, seu desgraçado. Com medo de que eu retornasse ao Lord Jashin, você sabotou minha missão. Vou te matar por isso. Sasori não deu atenção às ameaças deles. Agora que havia atualizado para o núcleo de rejuvenescimento Aztec, ele as considerava banais. Deidara também ficou surpreso com a astúcia de Sasori, mas a recompensa em si não o preocupava. O que o enfureceu foi o desafio que Sasori representou para sua visão de arte. Olhando friamente para Sasori, Deidara disse, pare de falar bobagens. A arte não é eterna. É uma explosão radiante em um único momento fugaz. A arte é uma explosão. Kakuzu e Idan, absortos com o alvo roubado, não deram atenção ao debate sobre arte. Kakuzu lançou um olhar furioso para Sasori. Entregue-me a cabeça do meu amado alvo. Caso contrário, mesmo que já tenhamos sido amigos, não vou pegar leve com você. Idan foi menos sutil. Brandindo sua foice gigante, disse com raiva, devolva-me a cabeça do meu alvo, ou eu mesmo cortarei a sua cabeça e a tomarei. Sasori zombou.
Kakuzu e Idan, só vocês dois pesos leves, querem desafiar minha arte? Então ele se virou para Deidara. Deidara, abra bem os olhos. Deixe-me mostrar a você o que é a arte verdadeiramente perfeita. Comparado a antes, eu dei um salto enorme. É claro que Deidara não acreditava que Sazori tivesse evoluído. Ele também rejeitou completamente o conceito de arte de Sazori, acreditando que sua própria abordagem explosiva era suprema. Enfurecidos com a zombaria direta de Sazori, Kakuzu e Idan avançaram, determinados a dar uma lição dolorosa naquele sujeito sorrateiro por ter roubado seu alvo. Mesmo 2 contra 1, Sazori não demonstrava medo, apenas um pequeno contratempo em seu caminho artístico. Conforme se aproximavam, Sazori não perdeu tempo. Ele ativou a habilidade de terceiro braço de seu núcleo de rejuvenescimento Aztec. Um braço mecânico imbuído de uma aura misteriosa e de alta tecnologia flutuou ao seu lado. Bum! Um clarão iluminou o centro daquela palma mecânica, lançando um raio ofuscante em direção a Kakuzu com força letal. Arg! Kakuzu concentrou toda a sua energia na técnica de cintilação corporal e mal conseguiu se esquivar, mas o ataque ainda assim queimou um lado de seu manto da Akatsuki. Se ele tivesse sido um pouco mais lento, teria sido atingido. Mesmo que seu medo de rancor terrestre tivesse ajudado a sobreviver, ele tinha certeza de que Sazori havia ficado mais forte. Enquanto Sazori atacava Kakuzu, Idan contra-atacou por outro ângulo. Bum! Sem hesitar, Sazori usou outro raio da morte. Graças ao vasto chakra de seu núcleo Aztec, ele podia usar essa técnica quase instantânea repetidamente. Faíscas voaram quando a foice gigante de Idan foi destruída. Antes que ele pudesse reagir, Sazori disparou novamente. Completamente assustado, Idan teve que rolar para o lado para evitar o ataque e, em seguida, correr em direção à sua foice de 3 lâminas manchada de sangue. Kakuzu impediu Sazori de prosseguir com o ataque contra Idan, lançando uma massa de fios negros de medo do rancor da terra contra ele. Bum! Diante da investida de Kakuzu, Sazori soltou uma risada fria. Controlando seu braço mecânico através do núcleo de rejuvenescimento Aztec, ele liberou outro poderoso raio, dispersando os fios negros que visavam prendê-lo. Mesmo lutando contra 2 oponentes, Sazori saiu ileso. De pé, ereto, disse orgulhosamente: eu disse a vocês dois são apenas um obstáculo no meu caminho artístico. Vocês não passam de fracotes. Embora Sazori não conseguisse enfrentar alguém como Orochimaru, que havia comprado repetidamente trapaças de Senshi, ele não teve problemas para lidar com Idan, que não tinha trapaças, e Kakuzu, que só tinha melhorias parciais. Vendo Sazori tão convencido, Idan e Kakuzu decidiram usar todas as suas forças. Kakuzu zombou. O que há para se gabar? Eu te conheço muito bem. Essa habilidade não tem nada a ver com o que você tinha antes. Não é algo que você treinou sozinho, mas sim uma trapaça que você pegou do Senshi. Caso contrário, você estaria morto pelas minhas mãos, ou até mesmo pelas do Idan. Enquanto Kakuzu falava, Sazori perdeu a concentração por um instante, dando a Idan a chance de atacar. Idan também era astuto. Ele correu até o boneco Iruko de Sazori, golpeando-o furiosamente com sua foice de 3 lâminas. Então, inesperadamente, sacou uma vara preta e apunhalou o corpo de Sazori. Não saiu sangue. Ele tentou mais algumas vezes em locais diferentes, e ainda assim, nada de sangue. Idan estava perplexo. Droga, nem uma gota de sangue no corpo desse cara. Originalmente, o núcleo de rejuvenescimento de Sazori era parcialmente orgânico, contendo carne e sangue. Mas após ser atualizado para a versão Aztec, ele ficou completamente sem tecido biológico. Isso o tornou a contrapartida perfeita para o ritual de maldição mortal de Idan. Percebendo que Idan estava apenas cutucando-o com uma vara negra sem conseguir nada, Sazori imediatamente disparou um raio da morte no rosto de Idan. Idan mal conseguiu bloquear com sua foice. Bum! O impacto violento o arremessou para trás. Sazori o ignorou, virando-se para Kakuzu à distância. Kakuzu, é só isso que você tem? Não me admira que Senshi tenha abandonado vocês 2 fracotes. Essas palavras enfureceram completamente Kakuzu e Idan. Idan balançou a cabeça, levantou-se e empunhou novamente sua foice de 3 lâminas, preparando-se para desmantelar o boneco Iruko de Sazori. Kakuzu, sem dizer uma palavra, libertou suas 5 bestas mascaradas do medo da terra, pronto para uma guerra total. Não muito longe de Kakuzu, Fu gritou: parem. Não lutem mais, por favor. Enquanto isso, Deidara estava estupefato com o avanço artístico de Sazori. Ele próprio já havia perdido para Kakuzu, mas Sazori agora conseguia lidar com Idan e Kakuzu ao mesmo tempo. Isso não significava que a arte de Sazori havia superado a sua em muito? Foi um golpe devastador para a confiança de Deidara em sua jornada artística, diante de um rival monstruoso cuja arte fazia sua parecer frágil. Ele não conseguia vislumbrar uma vitória clara. Contudo, a luta tripla de Sazori não prosseguiu. Quando estavam prestes a dar tudo de si, um portal vermelho escuro e giratório, que todos conheciam bem, apareceu, um portal espaço-temporal. No instante seguinte, Senshi emergiu com Karin. Senshi não fazia ideia do que havia acontecido entre eles antes. Ele só tinha visto, através de seu mantra, que Sazori e os outros estavam lutando ferozmente e prestes a tomar medidas extremas. Quando Senshi chegou, Idan imediatamente soltou um grito, caiu de joelhos e deslizou em sua direção com lágrimas e ranho voando. Lord Jashin, aquele desgraçado do Sazori arruinou a missão que o senhor me deu. O senhor precisa puni-lo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.